E vamos lá para mais uma live. Hoje vamos falar por que a saúde do intestino é tão importante para gente. Então fica aqui comigo que eu vou te ensinar, te conscientizar de muitas doenças que vêm pela falta de cuidado com o nosso intestino. Enquanto o Instagram vai avisando aí aos nossos seguidores que a Nutri já está aqui ao vivo com vocês. A Bárbara, seja bem-vinda, João. Boa noite, ótima quinta-feira para todos nós. Obrigada pela presença. Gente, pessoal que vai chegando aqui, ó, pega um aviãozinho, caminha aí para quem você acredita que precisa estar nessa live. A gente vai falar muitas coisas aqui sobre o intestino hoje. Segunda-feira tem uma convidada especial, um caso real de paciente meu que a gente vai compartilhar com vocês toda a jornada dela com a saúde do intestino. Estão me ouvindo bem? Quem tá aí comigo? João, Bárbara. O som tá bom? Me conta aí. Vocês que estão aqui ao vivo. Leide, Arthur, sejam bem-vindos. Obrigada, Bárbara. Vocês sabiam que saúde do intestino tem tudo a ver com o processo de emagrecimento? Quantos pacientes eu pego no consultório e falam, Nutri, não consigo emagrecer, não dá certo. Aí quando a gente arruma o intestino, tem até um relato semana passada. Nutri, não tô acreditando. O intestino funciona 2,5 kg na balança a menos? Porque as fezes acumuladas, né? Muita toxina acumulada no nosso organismo. Afinal, é no intestino que nós absorvemos e também que nós jogamos fora tudo que a gente coloca para dentro. Ou seja, ele é o nosso órgão protetor. E vocês sabiam que ele é responsável em torno de 80% da nossa imunidade? A Denilha, Medspa, sejam muito bem-vindos. Que maravilha ter vocês aqui. Então vamos lá? Gente, porque a Nutri hoje preparou uma aulinha de intestino bem bacana. Então, como eu falei para vocês, o intestino é um órgão que protege o nosso organismo. É ele que, quando a gente consome o alimento, que passa ali pelo trato gastrointestinal, toda essa mucosa é uma barreira. Então, ele faz essa barreira para nos proteger. O problema é que nós estamos numa pandemia, onde existe uma doença do intestino que se chama leaky gut. Que é isso, Nutri? Calma, vou chegar lá e vou explicar para vocês. Boa noite, pessoal que tá chegando, sejam bem-vindos. Já convida aí o pessoal que vocês acreditam que vai se beneficiar bastante com esse conteúdo hoje sobre saúde intestinal. A Nutri adora esse assunto hoje. Já fiz assim alguns cursos porque eu já sofri muito de intestino, né? Hora com muita diarreia, hora com muita constipação. Então eu resolvi estudar profundamente sobre isso com o Dr. Murilo, né, o Henrique Freire, enfim, os melhores do Brasil, para que eu pudesse me ajudar. E aí eu descobri as danadas desse leaky gut, né? O que é isso, Nutri? É uma hipermeabilidade intestinal. Então, no comecinho da live, eu falei que o nosso intestino é o nosso órgão protetor. É lá que temos a proteção do nosso sistema imune. Pessoal, mesmo de férias, viajante chegou, sejam bem-vindos, não perde nenhum bate-papo aqui com a Nutri. Então, eu falei pra vocês, nós somos o que nós comemos, digerimos, absorvemos e excretamos. O pessoal sempre fala que a gente é o que a gente come. Não, se a gente não fizer todo esse processo, vai dar problema. Aí onde acontece? Muitos gases, né? Estufamento do abdômen, as ites da vida, Shirley também, Fatias da Lene, sejam todos muito bem-vindos. Compartilha a live com quem vai chegando. Então, essa barreira da mucosa que nós temos, ela deveria ser igual um tapetinho bem fofinho, cheio de vilosidades. Então, olha aqui pra minha mão. Os dedinhos como se fosse a parede do intestino, né? Aquela mucosa ali do intestino. Então, se ela tem muitas vilosidades, ela vai ter uma absorção de nutrientes muito melhor. O problema
é que quando a gente vai inflamando muito o nosso intestino, essas vilosidades vão diminuindo, então vai ficando achatado. E aí, você concorda comigo, se ficar muito achatado, eu não vou ter uma piora dessa absorção? Por quê? Quando eu tenho essas vilosidades, eu vou absorver os nossos nutrientes muito mais. Isso acontece muito com o processo de envelhecimento. Essas vilosidades vão diminuindo. Além dessas vilosidades, o nosso intestino tinha que ficar assim, ó, bem juntinho. As células que ficam por baixo dessas vilosidades, elas têm que ficar bem juntinhas para fazer o quê? Um muro de proteção. E quando a gente consome muito álcool, fumo, sedentarismo, estresse exagerado, alto consumo de industrializados, muito açúcar, pouca fibra, falta de exercício físico, sono ruim, isso tudo vai somando e aí ela começa a abrir. O que era para estar bem juntinho, com os grampinhos um do lado do outro, começa a abrir. Concordam comigo se eu abrir e vai ficar esse buraco, vai passar quem não era para passar? Lembra que eu falei que é um órgão de proteção? E aí é onde vem as alergias alimentares, as sensibilidades alimentares. Pode ver, quem tem problema no intestino, quando começa a falar na consulta que está com rinite, sinusite, faringite, todas as ites aí da vida, problemas de pele, urticárias, tá com problema no intestino, porque é como se fosse um prédio sem porteiro. Entra quem quer, sai quem quer, e aí a gente sente isso nos sintomas. O nosso intestino também é o nosso segundo cérebro, porque é lá no intestino que vão ser produzidas diversas substâncias, inclusive vitaminas e alguns neurotransmissores. Percebam aí, quem tá aqui comigo. Às vezes quando a gente tá feliz demais, né, ou enfesado, com aquelas fezes muito presas ali, as pessoas não falam que é enfesado, porque aquilo que era para ter saído, aquele bolo fecal que passou ali no lúmen, né, que é onde as fezes vão passando, então se essa barreira tá íntegra, se eu tenho essa piscininha de boas bactérias, se eu tenho tudo íntegro, fechadinho, eu não vou ficar reabsorvendo coisas que era para ir embora. Então, eu vou ficar com aquelas fezes ali, ela vai ser absorvida, aquela água suja, que vai para a corrente sanguínea, e aí começa a dar um monte de problema, inclusive aqui. Porque a ligação aqui dos nervos com os nossos enterócitos, que é as nossas boas células lá do intestino delgado, vai se comunicar. E aí é onde a gente vem com várias doenças inflamatórias intestinais. Leaky gut é uma, que é o que eu tô falando pra vocês. Leaky gut significa esvaziamento, na verdade um vazamento do intestino, né? Então é como se ele tivesse ali todo cheio de feridinhas. Então a gente precisa recompor esse intestino. Vilma, seja bem-vinda. Eita, Everson, tá jantando, assistindo live de saúde intestinal, né? E a Nutri vai perguntar pra vocês, que eu pergunto muito no consultório. Como é que tá as suas fezes? Vocês olham para as fezes de vocês? Comenta aqui pra mim. Como é que tá a cor? Como é que tá o cheiro? Como é que tá a consistência? E por que eu resolvi fazer essa live, gente? Porque isso é básico. Nossas fezes falam muito sobre a gente. E infelizmente ou felizmente, né? Eu acho que felizmente, porque prevenir é muito melhor que remediar, eu já tive descoberta de 3 casos de câncer de intestino no consultório, porque eu pergunto como é que tá as suas fezes. Quando a pessoa vai me contando, ali vai fazendo um monte de ligações que a Nutri entende com vários problemas. Então a gente começa a cuidar desses problemas e encaminhar para o gastro, proctologista, né? Endocrinologista, que também vai ajudar a gente nesse processo. E aí descobrimos a tempo esse problema, né? Então acabou a pessoa fazendo quimioterapia, alguns tiveram que fazer uma retirada de um pedaço do intestino. Então, olha só, algo simples, tanto as nossas fezes como a nossa urina são metabólitos. Então, a gente tem que estar de olho, sim. Tem que estar marronzinha, descendo igual uma bananinha. Claro que dependendo da nossa alimentação, isso vai mudar um pouquinho, né? Tem hora que tá mais líquido, tem hora que tá muito mais durinho. Então, intestino constipado ou diarreia, nenhum dos extremos é bom.
Quantos dias vocês ficam sem ir no banheiro? Hoje mesmo no consultório, a pessoa me falou que estava 8 dias sem ir ao banheiro. Frequentemente. Tem pessoas que passam 15 dias sem ir ao banheiro. Então isso vai dar problema. E ficar tomando laxante vai irritar essa mucosa. Então a gente vai continuar fazendo esses buraquinhos ali no nosso intestino e essa inflamação aumenta bastante. Então, para que a gente melhore essa permeabilidade intestinal, a gente, de novo, falando aqui para vocês de como resolver isso. É claro que temos protocolos intestinais, todo um tratamento, inclusive tem uns que são bem restritivos. Hidratação, super importante, pra gente manter o muco. Então, as intolerâncias alimentares, glúten, lactose, algumas pessoas têm algumas alergias de camarão, amendoim, trigo, Agora, adianta só tirar esses alimentos? Não é só tirar os alimentos. A gente precisa recompor essa mucosa aí, pra gente poder... Leila, seja bem-vinda. Então, essa mucosa, para ela ser recomposta, a gente precisa mudar o estilo de vida. A gente precisa, inclusive, que depois, às vezes as pessoas têm o leaky gut e ainda tem um processo de desbiose. Quem tá aqui comigo, sabe o que é desbiose? Já ouviram falar? Já ouviram falar de SIBO? O intestino hoje, principalmente depois da pandemia, tem um enfoque muito grande, Vocês têm visto aí nos noticiários várias pessoas famosas com câncer de intestino. Então, nos 4, 5 anos pra cá, a gente tem tido muitos cursos, muita consciência dos médicos, de prestar atenção nesse órgão tão importante. Então, pra gente evitar um câncer de intestino, começa pela alimentação, mas não só pela alimentação, Por todo o nosso estilo de vida. Não, vocês não sabem o que é desbiose, Imaginei. Então vamos lá. Vou explicar para vocês o que é desbiose. Tem um livro que eu acho muito bacana, quem puder ler depois, tá? Obrigada, pessoal. Chama 10% Humano. Por quê? Para cada célula do nosso corpo tem 10 bactérias em simbiose. Vivem, Uma ajudando a outra. A gente precisa das bactérias. Sem elas, a gente não consegue viver. 90% do nosso corpo é bactérias e 10% é humano. Por isso tem esse livro, que é fantástico, explica todo o microbioma. O que é esse microbioma? As bactérias, fungos, vírus, toda a comunidade aqui que vive em perfeita harmonia. Quando essas bactérias positivas começam a baixar e as negativas começam a subir demais, começa a dar problemas. Aí as mulheres, principalmente, vêm com muita infecção urinária de recorrência, as dermatites, porque a gente tem bactérias na nossa pele, na mucosa, no cabelo, unha, no próprio trato gastrointestinal. Então a gente precisa dessas boas bactérias. Só que elas gostam de se alimentar de frutas, vegetais, fibras, bom sono, sem excesso de remédios, As pessoas tomam muitos medicamentos, muitos suplementos e às vezes a suplementação inadequada, como a gente vê muito hoje, as pessoas tomam probiótico para tudo. O que é o probiótico? São boas bactérias. A gente tem probiótico, pré-biótico, pós-biótico e psicobiótico. Então não é tão simples assim. Olha, a Nutri estudou durante 2 anos intensamente para cuidar da saúde do intestino. Então cada um tem a sua bioquímica, a sua genética, o seu microbioma. Seguir o básico bem feito, com certeza vai ajudar o nosso intestino a manter-se íntegro. Então, se a gente diminui o consumo de açúcar, diminui os transgênicos, que tem um peso molecular, e vai passando aquela barreira ali, vai rasgando. Aí passa para a corrente sanguínea, e aí vem um monte de problemas. Às vezes, sempre tem esse cuidado. As pessoas nem têm intolerância à lactose, nem problemas com glúten, ela só está com o intestino muito permeável, porque ele tem que ser permeável para que a gente absorva os nutrientes, mas ele não pode ser hiperpermeável. Então a gente vai cuidando disso e aí a alergia some.
e você volta a reintroduzir aquele alimento, somente com criança. A gente hoje vê os hospitais lotados de crianças com rinite, bronquite, pneumonia, um monte de coisa, porque as crianças, infelizmente, poucas amamentam, tem uma alimentação já cheia de leite industrializado, um monte de açúcar, um monte de farinhas refinadas, e aí? Não brincam, não se sujam, né? A vitamina S, que meu irmão gosta de falar, que é a vitamina da sujeira. É importante a gente ter contato com os bichinhos, com a natureza, pôr o pezinho no chão, sim. Germe free, né? Que é livre de tudo quanto é germe, não pode nada, também faz mal. Inclusive, as nossas bactérias do intestino, ela carrega um pouquinho da nossa mãe, um pouquinho do nosso pai, do ambiente. Já viram quando criança vai para a escola e não adoece? Porque ela começa a trocar muitas bactérias entre elas. E isso faz a imunidade subir. Num primeiro momento, virose, chorinho, né? Diarreia, e depois tudo isso passa, fortalece o nosso organismo. Mas, de novo, perpassa pelo básico, pela alimentação bem feita, com comida de verdade, não é com tudo de latinha, de pacotinho, não. Tem sim produtos industrializados que nos ajudam no nosso dia a dia, mas a gente precisa olhar os rótulos, a gente precisa escolher. E a gente não pode esquecer de comer frutas e vegetais. Tá tranquilo aí até agora? Tá muito difícil a live? Me fala aí como é que tá. Vocês estão conseguindo entender? Já tinham escutado esses termos? Então, cuidado com o uso de probióticos, tá? De suplementações. A gente pode sim utilizar, mas em alguns determinados momentos não é recomendado, que a gente vai piorar essa desbiose. Às vezes é necessário entrar com antibiótico, porque a gente tem um outro probleminha que se chama SIBO, supercrescimento bacteriano. Então cresce tanto, dá tanto problema que tem que entrar com antibiótico para depois. Então primeiro eu vou matar, limpar o terreno, né, adubar, plantar as sementinhas para que elas floresçam. É isso que a gente faz dentro da gente quando a gente se alimenta bem. Ah, Nutri, é proibido, né? O povo fica me perguntando. Hoje mesmo, que bom! Hoje mesmo já conheceu muita coisa, né, Leila? Então, o nosso intestino delgado é o nosso sistema imune. Lembra que eu falei pra vocês ali que quando essa permeabilidade está muito alta, é como se não tivesse um prédio sem porteiro? Aí o que o sistema faz? Nosso corpo é muito inteligente. Ele aciona, ó, manda soldados aí, porque a polícia precisa entrar aqui, que o negócio tá feio. Só que a gente tem mucosa na boca, né, no todo o trato gastrointestinal, nos olhos, na pele. E aí vem e ataca todo mundo, por isso vem as doenças. Lá no intestino grosso, quantas pessoas vão se identificar? Cansaço, falta de energia, porque lá no intestino grosso, nas nossas células, é a produção de energia. E aí a gente não associa, né? Diarreia demais ou muita constipação, cansaço, pouca absorção de ferro, de vitaminas do complexo B, aí não ganha massa muscular de jeito nenhum, morre de malhar, porque o intestino tá ruim. Atletas, muitos têm muitos problemas. Inclusive lá na nutrição esportiva, é que vem desenvolvendo vários, né? Começa lá e depois a gente traz para a clínica. As pessoas hoje, né, às vezes malham demais, quer fazer muita restrição, e aí complica o intestino. E aí o corpo, inteligentemente, vai te dar os sinais de que algo não está bom. Vocês tinham pensado, aí o que vocês fazem quando tá muito cansado? Energético para dentro, né? Mais açúcar, mais permeabilidade, ao invés da gente corrigir isso daí. Então, pra gente resumir um pouquinho aqui pra quem, né? Depois eu vou deixar a live salva. E segunda-feira eu vou trazer uma paciente minha que veio me buscar pra corrigir a saúde do intestino e hoje mudou o estilo de vida, assim, foi uma mudança incrível e ela vai contar pra vocês como é que tudo isso aconteceu, tá? Então, como é que eu vou resolver essa hipermeabilidade intestinal? Pra eu fechar isso daí. A gente vai usar, por exemplo, colágeno, que as mulheres adoram usar aí pra pele, unha e cabelo. Pele, unha e cabelo só fica bom se o intestino estiver bom. Se o intestino estiver ruim, acne, quantos pacientes têm cheio de acne no rosto, nas costas, né?
mau humor, depressão, aí junta um monte de coisa, muita inflamação. Então eu preciso corrigir o intestino. E o colágeno funciona como um pré-biótico. O que é pré-biótico, Nutri? Ele alimenta as nossas boas bactérias. Então, as boas bactérias, elas gostam de frutas, vegetais, carnes magras, carne vermelha inflama bastante, o intestino tem um pouquinho mais de dificuldade de digestão. Ômega 3, que está presente nas sementinhas, nas castanhas, no azeite, nem tudo é suplementação. Como eu falei para vocês, a gente usa suplementação quando o negócio tá complicado, que a gente não consegue se alimentar direito e a gente usa suplementação para complementar a alimentação. Então, o tratamento é via alimentar, é via estilo de vida. Quando eu faço o exercício físico, eu vou melhorar a motilidade do meu intestino. O paciente chega muito constipado, pergunta, faz atividade física? Não, sedentarismo. Sedentarismo é considerado uma doença. Tem CID, que é o Código Internacional de Doença. É considerado uma doença igual fumo. Então, a gente precisa da atividade física. Ao invés da gente ficar com raiva, né? Ai, tem que ir para atividade física, que saco. Que bom que eu tenho que fazer atividade física para ganhar massa muscular, melhorar a minha energia, colocar o intestino para funcionar, melhorar os meus neurotransmissores, melhorar a produção de hormônio. Tá vendo como é que é tudo interligado? Vou consumir álcool. Não consome álcool todo dia. Consome de vez em quando, em pouca quantidade. Né? Não precisa ser terrorista nutricional. Aumenta o consumo de fibras, aveia, psyllium, clorela, espirulina, as frutas dos vegetais, as sementinhas, né? Linhaça, gergelim, semente de abóbora, gente, maravilhoso pro intestino. Mata os vermes, né? Vocês conhecem aí como vermes, minha avó usava, ó. Dá pra comprar ela já descascadinha. Hortelã, 2 folhinhas de hortelã já mata um monte de fungos e bactérias, ajuda a gente a melhorar os gases produzidos por essas bactérias mais negativas, fungos, porque elas fermentam e liberam muito gás metano. Então, olha só que coisa simples. É difícil essas coisas? Difícil achar esses remédios? Vocês sabiam disso? Tem chazinhos maravilhosos pra gente fazer, tinturas. O que é tintura? É o chazinho manipulado na farmácia com álcool. Então, eu vou extrair melhor ainda essas substâncias das ervas. Então, a nossa farmácia viva, sabendo utilizar, são coisas que não vão apertar no bolso e nem na recuperação. Além, igual a Chile falou, né, que é super refrescante. Gente, esse suco de abacaxi com hortelã melhora a dor, melhora a digestão, melhora a produção de gases, né? Então, olha só que coisa boa. A gente pode usar os probióticos de forma natural. Coalhada, iogurtes bons, né? Aqueles cheios de corante, cheio de açúcar. Iogurte de verdade, com 2 nutrientes. Leite e fermento, acabou. Quer adicionar sabor no iogurte? Bate com as frutas. Bate banana, manga, maracujá. Se vocês congelarem as frutas, dá pra fazer assim smoothies maravilhosos para comer de colher. Parece sorvete. Posso utilizar o whey protein, que melhora para quem não tem nenhuma intolerância alimentar, tá? Mas como eu falei, se vocês estão com uma permeabilidade intestinal muito grande, vai ter que ajustar isso aí. E vocês têm que procurar a Nutri para o Nutri consertar, né? Seja eu ou outro colega especializado na área, para que a gente consiga te ajudar. E como eu falei, cada caso é um caso e tem diversas complicações. Tem sim o intestino irritável, que é puramente emocional. Então, você vai sofrendo tanto estresse. O estresse, ele vai machucando o intestino também. E aí, a gente tem que ajustar e aí realmente tira vários alimentos, faz a recomposição dessa microbiota, trabalha alguns alimentos ansiolíticos. A gente tem doença de Crohn, retocolite ulcerativa. Cada um tem os seus alimentos, os seus suplementos e a gente consegue sim. Por isso eu acho a nutrição fantástica, porque dá pra gente resolver muitas coisas. As mulheres, igual eu falei, né? Questão de candidíase de recorrência, toma um monte de antibiótico, toma antifúngico e nada resolve. Porque não resolve o intestino, então não vai resolver. O intestino precisa ser tratado. O psicológico precisa ser tratado. Infecções de recorrência,
translocação bacteriana. As bactérias do intestino estão invadindo a bexiga e não dá bom. Aí dá problema. E é onde a gente resolve? Através do intestino. Como tratar a anemia durante a gestação? Somente alimentação é suficiente? Não. Quando já está num processo de anemia, a gente precisa fazer suplementação, principalmente na gestação, né? As mamães acabam, quando a gente está gerando uma outra vida, a criança faz o estoque dela de ferro, de nutrientes, para ela viver os próximos 6 meses longe da mamãe, né? Depois que ela nasceu. Então, a gestante precisa fazer reposição, tá? A gente começa, inclusive, quando a mulher quer engravidar, eu já começo com as reposições, não só de ferro, porque o ferro, para ser absorvido, ele precisa de vitamina C, precisa de vitamina A, precisa de vitamina D, complexo B, coenzima Q10. Olha aí, que eu vejo muito isso, os médicos suplementam só o ferro e ainda o sulfato ferroso, que absorção horrível, trava o intestino e alimenta as bactérias ruins, porque elas gostam de ferro também. Então, a gente tem que escolher um ferro melhor para não constipar o intestino, tá? E dar esse suporte. É claro que a alimentação, como eu falei, ela é primordial. A gente tem que consumir os alimentos bem variados para que a gente consiga ter não só ferro, como o magnésio, super importante, né? Então, para ter vários nutrientes para esse ferro conseguir entrar na célula. Mas se o intestino estiver ruim, não estiver absorvendo? Então, a gente tem que ajustar esse intestino também. Tá bom, meninas e meninos que estão aqui na live? Acho que eu falei tudo pra vocês então, gente. Segunda-feira a gente volta aqui pra falar um pouquinho mais sobre saúde do intestino. Vou abrir aqui mais 5 minutinhos pra ver se vocês têm alguma pergunta. Gostaram da live? Coloca os coraçõezinhos aí pra Nutri. Sabiam de tudo isso e todo esse impacto da saúde do intestino? No emagrecimento, na questão da obesidade. Gente, quantas vezes eu pego paciente no consultório que fala assim: doutora, pelo amor de Deus, eu tô pra comer as paredes, eu preciso de doce. A gente chama isso de larica, porque é incontrolável, porque as bactérias estão te comandando. Então a gente tem que arrumar essa simbiose novamente, não pode deixar o negócio descontrolado assim. Aí a compulsão alimentar, a gente precisa tratar. Não é falta de vergonha na cara, tá, gente? Obesidade é uma doença muito séria e que traz uma repercussão metabólica muito grande. Então a gente tem que ajustar esses hormônios, saúde do intestino, né? Cuidar da nossa saúde como um todo, da nossa mente, do nosso descanso, do nosso sono. É mudança de estilo de vida. E o básico bem feito funciona. Roda aqui meu Instagram, tem um monte de dicas aí super legais. Vocês podem sugerir, tá? Os temas que vocês querem que a gente traga pra cá. Hoje eu não falei de suplementos, assim, muito pontual de saúde do intestino. Isso é muito individualizado, mas existem, sim, vários suplementos que ajudam. Shots, né? De manhã que a Nutri gosta. Inclusive, tem que postar mais. Tenho postado pouco meus shots. Que ajuda muito nas doenças autoimunes, que começam lá no intestino. Quem tem doença autoimune tem que cuidar do intestino pro resto da vida para a doença autoimune entrar em remissão. Então, pode ter certeza que cuidando do intestino, você cuida de um corpo como um todo. Mas não é só o intestino. Tudo no nosso corpo tem correlação. Tudo no nosso corpo e no nosso ambiente tem um impacto, que é a epigenética, que a Nutra vai falar mais lá pra frente em outras lives também, tá? Nosso microbioma, dá pra gente fazer exames e avaliar como é que tá seu microbioma. E a gente evitar um monte de coisas, que a gente vê as bactérias que estão ali. Tem exame que se chama coprológico funcional, onde a Nutri avalia toda a digestão do seu organismo. O que não está digerindo, o que está digerindo, quais são os tipos de bactérias. Via urina, tem um outro teste que chama pesquisa de indicando, que a gente avalia como é que está essa desbiose. Tem a calprotectina, então tem muitas ferramentas que a gente usa aqui no consultório para que a gente previna ou promova a saúde, ou recupere seu organismo, né? Por isso, a consulta, quando vocês buscam a Nutri nessa nutrição mais funcional, integrativa, terapêutica, é um tratamento. Porque, primeiro, a gente precisa entender as causas. Às vezes a causa está lá na infância, num problema com o trabalho, num divórcio, né? Numa perda repentina. Pode observar que quando a gente começa a adoecer tem algum problema emocional correlacionado. Então é corpo, mente e ambiente.
para que a gente tenha uma saúde ideal, uma saúde plena, longevidade. Então, se quiserem algo mais individualizado, para a Nutri avaliar tudo direitinho, pode me chamar no direct, mandar aqui, deixar aqui nos comentários, que a Nutri atende online e presencial. E eu amo pegar um negócio tudo bagunçado e arrumar tudinho, porque eu já passei por isso. Por muitos médicos. E ninguém dava jeito em mim. Eu resolvi estudar e tudo que eu faço em mim eu aplico nos meus pacientes. Porque eu acredito que a gente tem um propósito nessa vida. E o meu propósito é nutrir vidas. O meu propósito é promover saúde. E evitar doenças. Trabalhar com prevenção. Tá bom, gente? Obrigada pela presença de vocês. Eu vi que tem vários pacientes aqui na live. Agradeço muito a presença de vocês. A gente se encontra na segunda-feira às 20 horas com estudo de caso real de saúde intestinal. Bom fim de semana, bom descanso para todos e até breve.